Amém, boa noite. Nós estamos iniciando mais um culto na sala. Eu gostaria que você tomasse seu assento e adorasse a Deus junto conosco. Antes de nós iniciarmos o louvor, eu quero falar a respeito de uma passagem muito conhecida na Bíblia, que fala de uma mulher que sofria 12 anos de um fluxo de sangue. E ela, quando ouviu que Jesus ia passar, ela mesmo debilitada, ela se lançou no meio da multidão. E Jesus passando, essa mulher, ela conseguiu tocar em Jesus. E Jesus sente aquele toque. E ele pergunta para os seus discípulos: alguém tocou em mim? E os discípulos respondem para ele: Senhor, mas muita gente toca. Ele: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. E o Senhor vira para aquela mulher e diz o seguinte: filha, vai, a tua fé te curou. E é nessa noite que eu quero te encorajar a fazer como uma mulher do fluxo de sangue, a tocar em Jesus, não fisicamente, é o seguinte, mas tocar em Jesus através da tua oração, através do seu louvor, romper em fé junto conosco nessa noite. Não, em nome de Jesus, vamos adorar, porque de mim saiu virtude. E o Senhor vira para aquela mulher e diz o seguinte: filha, vai, cada vez que a minha fé é provada. E é nessa noite que eu quero te encorajar a fazer como a mulher do chance de tocar em Jesus, crescer, não fisicamente, seguinte, mas tocar em Jesus através da tua oração, através do seu louvor, romper em fé junto conosco nessa noite. Não, em nome de Jesus, vamos adorar, porque de mim saiu virtude. E o Senhor vira para aquela mulher e diz o seguinte: filha, vai, cada vez que a minha fé é provada. E é nessa noite que eu quero te encorajar a fazer a chance de tocar em Jesus, crescer em mim, não se abrir, não fisicamente, mas tocar em Jesus através da tua oração, através do seu louvor, romper em fé junto conosco nessa noite. Não, em nome de Jesus, vamos adorar, porque de mim saiu virtude. E o Senhor vira para aquela mulher e diz o seguinte: cada vez que a minha fé é provada. E nessa noite que eu quero te encorajar a fazer a chance de tocar em Jesus, não se abrir, não fisicamente, mas tocar em Jesus através da tua oração, através do seu louvor, romper em fé junto conosco nessa noite. Não, em nome de Jesus, vamos adorar. O Senhor vira para aquela mulher e diz o seguinte: cada vez que a minha fé é provada. E nessa noite que eu quero te encorajar a fazer a chance de tocar em Jesus, não fisicamente, mas tocar em Jesus através da oração, através do seu louvor, romper em fé
capaz de cumprir. Os teus gritos de dor nenhum outro é capaz de ouvir. Tuas decepções nenhum outro é capaz de curar. Pois foi quem te criou, te formou antes de existir. As promessas que faz nenhum outro é capaz de cumprir. Os teus gritos de dor nenhum outro é capaz de ouvir. Tuas decepções nenhum outro é capaz de curar. Pois foi quem te criou, te formou antes de... Hoje uma Isabel, ele não olhei. Hoje o Pai te ama, usa e vai. Antes da palavra do Senhor, que o Senhor continuará a falar comigo e com você, nós queremos agora fazer uma oração profética e a gente vai determinar na sua casa a praga, essa casa não tocará o mal, amém? Eu gostaria que você, aí na sua casa, reunidos com a sua família, você colocasse a sua fé em Deus nesse momento. O Amaro falou aqui de fé várias vezes e a gente continua falando de fé. Nesse momento, os olhos, declarar. Deus, nós clamamos a Ti porque confiamos em Ti. Não há outro Deus além do nosso Deus. Tu és um Deus vivo que ouve o nosso clamor, que atende a resposta do Teu povo, o clamor do Teu povo. Tu és um Deus que tem prazer em responder orações. E nessa noite nós queremos Te clamar, Te pedir, Senhor, unge a nossa casa, toca na nossa casa, coloca o Teu fogo em volta da nossa casa e sobre a nossa família, e nós declaramos aqui e lançamos uma palavra: não chegará, não tocará em nossa família mal algum, nenhum mal tocará na nossa casa, nenhum mal tocará na nossa família, pelo poder que há no nome poderoso de Jesus. E nós declaramos a nossa família protegida pelo sangue do Cordeiro, a nossa casa protegida pelo sangue do Cordeiro. Senhor Jesus, toca em cada um de nós,
que haja a proteção do Espírito Santo, que haja a proteção do sangue poderoso de Jesus sobre a nossa vida. E nós declaramos: mal, eu te repreendo, mal, nós te repreendemos, espírito maligno, espírito de enfermidade, passa longe, passa fora da nossa casa, em nome de Jesus. E nós declaramos a saúde no corpo de toda a casa, onde há um filho de Deus, onde há um servo do Senhor, que haja saúde, que haja restauração da saúde, em nome de Jesus. E nós declaramos com fé, nós declaramos porque confiamos no nome daquele que é sobre todo nome, Jesus. Nós declaramos em nome de Jesus a casa do Senhor, a casa de cada família protegida e saudável, em nome de Jesus. Seja criança, seja adulto, seja idoso, seja ancião, estão protegidos pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a você com unção de saúde para a sua vida, em nome de Jesus. E agora nós vamos ter agora um momento de reflexão com a nossa irmã Cíntia, e ela já está com a palavra. Amém? Boa noite, graça e paz a todos vocês que nos assistem, que tirou um pouco do seu tempo para poder compartilhar conosco a palavra de Deus. Eu sei que muitos já têm sido alcançado pelos louvores que foram entoados aqui. Eu quero compartilhar com todos uma palavra que tem falado muito forte no meu coração nesses últimos dias, e eu quero compartilhar com todos e que todos sejam alcançados por essa palavra, que se encontra no livro de Neemias, primeiro, que diz assim: as palavras de Neemias, o filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no 20º ano, quando estando eu no palácio em Suzã, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam escapado e que restaram no cativeiro, e a respeito de Jerusalém. E eles me disseram: o restante que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e desprezo, e a muralha de Jerusalém também está demolida, e os seus portões estão queimados pelo fogo. Eu acredito que muitos conhecem a história de Neemias. Neemias, ele foi um líder que restaurou uma nação. A nação de Israel, para que nós possamos entender melhor, ela foi dividida após a morte de Salomão, foi dividida em 2 reinos. Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, contendo 10 tribos, mais conhecido como Efraim, andou longe dos caminhos do Senhor. Se desviou dos caminhos do Senhor, se desviou da presença de Deus. E Deus enviava profetas para falar com o povo, mas o povo ainda assim não obedeceu e não voltou o coração para Deus. Então Deus entregou a nação, o Reino do Norte, à Síria. O Reino do Sul, contendo 2 tribos, por Judá e Benjamim, ainda também se desviou dos caminhos do Senhor, se apartou dos caminhos do Senhor, perseguiram os profetas, mataram os profetas, e Deus entregou a Babilônia. Mas a misericórdia de Deus sempre esteve com a nação de Israel. Em momento algum a misericórdia de Deus se apartou do povo de Israel. Foi necessário Deus tirar Neemias do conforto dele, tirar Neemias da vida que ele tinha, porque Neemias era copeiro do rei, tinha uma vida confortável, mas havia uma nação que precisava de um líder com coragem, destemido, para restaurar. Jerusalém, depois do pecado de Salomão, infelizmente, o templo foi destruído, os muros foram derribados e as portas queimadas. E Jerusalém agora vivia em opróprio, agora era escravo dos próprios inimigos na sua própria terra. Mas a misericórdia de Deus sempre esteve sobre o povo de Israel. A misericórdia de Deus jamais, em momento algum, se apartou do povo de Israel. E Deus me traz a memória do quanto o amor dele é grande por nossa vida. É incrível porque nós erramos,
distanciamos dos caminhos do Senhor, mas o amor do Senhor sempre está sobre a vida dos seus. Havia uma promessa para aquela nação. Havia uma promessa para Jerusalém. Jerusalém era a cidade do grande Deus. Ali estava o templo onde Deus era adorado. Então Deus jamais deixou Jerusalém em opróbrio e vergonha. Por um momento, Deus permitiu que acontecesse todas essas coisas para que o povo lembrasse de Deus, para que o povo voltasse o coração dele para Deus. E às vezes algumas coisas acontecem em nossa vida para que nós possamos retornar aos caminhos do Senhor. Deus tem chamado a atenção do homem diante de toda essa confusão que está o mundo, externo e interno, porque eu acredito que interno ainda é pior. A ansiedade tem tomado conta do povo, do coração do homem. O medo, a tristeza tem tomado conta do coração do homem. E Deus tem chamado a atenção fortemente do homem para Ele, para que nós possamos lembrar de Deus, não somente no dia mau, mas eu acredito que o dia mau nos traz mais sensibilidade. O dia mau nos traz um pouco mais de temor. Não que nós tenhamos que ter esse temor somente no dia mau, mas o dia mau, ele nos faz chegar mais na presença de Deus. E eu tenho visto isso porque eu acho que nós nunca vimos um país, um mundo que tem buscado a presença de Deus como nos dias de hoje. Mas que isso não acabe. Nós queremos que o coração do homem se volte para Deus eternamente. E era assim que Deus queria que acontecesse com o povo de Israel. O povo era oprimido pelos inimigos, mas quando Deus restaurava novamente, o povo se desviava dos caminhos do Senhor. E Deus não queria que acontecesse isso. Deus chamava a atenção do povo para que o povo ficasse fixado nele eternamente. Não era para que o olhar do povo se desviasse mais da presença de Deus. E Deus, por um tempo, permitiu que Judá fosse cativa na Babilônia. Mas a grande Babilônia, por se elevar o coração demais, caiu. E a misericórdia de Deus caiu sobre Israel mais uma vez. Deus se lembrou de Israel. Depois de 70 anos no cativeiro da Babilônia, Deus permitiu que, depois que a Babilônia cai, se levanta um novo império para governar o mundo, que era o império dos Medo-Persa. E a misericórdia de Deus cai sobre o povo de Israel, ao qual o rei Ciro permite que o povo de Israel volte para Jerusalém para reconstruir os muros, para reconstruir a cidade. Mas não foi tão fácil e nem tão simples, porque no tempo de Zorobabel vai e começa a reconstrução da cidade, do templo de Jerusalém. Mas havia inimigos por toda parte. Havia inimigos sondando, tentando maquinar o mal contra o povo de Deus. E Israel não precisava somente de alguém para reconstruir os muros, ou a cidade, ou o templo. Israel precisava novamente da dignidade. Jerusalém precisava da sua dignidade de volta. Porque o povo já não tinha mais força, o povo já não tinha mais ânimo para lutar. Mas Deus continuava com o olhar dele sobre a nação de Jerusalém, de Israel. O olhar de Deus ainda continuava sobre aquele povo. E quando os samaritanos tentam fazer uma aliança com os judeus e os judeus não aceitam aquela aliança, e o samaritano conspira então o mal contra os judeus que estavam reconstruindo o templo. E envia uma carta ao rei, e o rei manda paralisar a obra. O rei manda paralisar a obra do templo e já não podia mais reconstruir o templo. Aquele povo que saiu do cativeiro, que voltou para Jerusalém, voltou a viver em opróbrio, porque eles saíram do cativeiro, mas Jerusalém ainda continuava destruída. Os muros ainda continuavam derrubados, os portões ainda continuavam queimados. E depois de 50 anos, subiu Esdras para ensinar a lei para o povo. Mas ainda assim o povo precisava de alguém de coragem. O povo precisava de alguém que pudesse interceder, não somente fisicamente, mas espiritualmente. Foi quando Deus tirou Neemias do conforto dele. Depois de 13 anos da subida de Esdras para Jerusalém, Deus vai de encontro com Neemias e
leva Neemias até Jerusalém para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias sobe a Jerusalém. Primeiro, antes de Neemias subir a Jerusalém, a Bíblia vem dizer que, no capítulo 4, que quando Neemias pergunta para Hanani como estava a situação de Jerusalém e como estava o povo que havia subido do cativeiro, Hanani vem dizer para Neemias: Neemias, Jerusalém está destruída, o povo está em grande miséria, o muro continua derrubado, os portões estão queimados a fogo. A Bíblia vem revelar que o coração de Neemias se entristece. Neemias se assenta, Neemias chora e Neemias ora a Deus do céu. Neemias não simplesmente tomou uma decisão de ir falar com o rei para ele poder subir a Jerusalém, não. Neemias consagra a vida dele diante de Deus. Neemias chora por 120 dias, durante 4 meses, diante da presença de Deus, apenas pela causa de Jerusalém. Porque o coração de Neemias se compadeceu com a situação que o povo estava vivendo. Uma cidade sem muro, uma cidade com os muros destruídos, era uma cidade de vergonha. Não havia mais governador naquela cidade. As pessoas faziam o que queriam, entravam e saíam. Os inimigos oprimiam o povo de Israel. Mas foi necessário Deus ir de encontro com a vida de Neemias, tirar Neemias do conforto dele para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas Deus não fez isso somente por causa do amor dele para o povo, mas era o nome do grande Deus que habitava naquela cidade. Então Deus precisava exaltar o nome dele sobre aquela cidade, sobre aquela nação. Jerusalém, ela estava destruída. Neemias ora a Deus, jejua durante 4 meses a Deus. E quando Neemias se apresenta para servir o rei, a Bíblia vem dizer que o rei observa o semblante caído de Neemias e pergunta por que ele estava triste, se ele estava doente. E Neemias diz: rei, como pode eu não estar triste se a cidade dos meus pais está destruída, se os muros de Jerusalém estão queimados, estão derrubados? O rei, Neemias, mais uma vez, diante do rei, ora a Deus, no interno de seu coração. E o rei, pela mão do Senhor, Deus de Israel, permite que Neemias vá reconstruir os muros de Jerusalém. Mas não foi tão fácil para Neemias chegar até Jerusalém e simplesmente reconstruir os muros. Neemias enfrentou pelo caminho perseguição. Existia ao redor de Jerusalém Sanbalat e Tobias, inimigos dos judeus que oprimiam, eram nobres que oprimiam os pobres. E o povo de Israel já não conseguia mais lutar por causa da opressão dos inimigos. E Neemias encontrou pelo caminho inimigos a qual ele precisava vencer. Não somente fisicamente, mas internamente também. Porque Neemias precisou ser sábio, Neemias precisou buscar a face de Deus para conseguir vencer a Sanbalat e Tobias. E na nossa vida não é diferente. Nós temos muitas coisas para reconstruir na nossa vida. E existe perseguição a todo tempo. A vida cristã, ela é uma luta sem trégua. E a todo momento nós somos perseguidos, a todo momento o inimigo vive à espreita, procurando alguma brecha a qual possa nos derrubar, procurando alguma brecha a qual possa tirar a nossa paz, tirar o nosso sossego, procurando alguma brecha a qual possa roubar a nossa fé diante de Deus. E eu quero animar você e a mim nesta noite e dizer que ainda que haja perseguição do inimigo sobre a minha e a tua vida, ainda que haja ciladas do inimigo, que existe a mão de Deus sobre nós. Deus está sobre nós, Deus tem direcionado o caminho do povo dele. E no meio dessa confusão toda, no meio desse caos todo que está o mundo, nós temos visto o povo de Deus sendo guardado e protegido por ele. Assim como a nação de Israel, ainda que diante de rebeldia, a mão de Deus jamais se apartou daquele povo, o olhar de Deus jamais se apartou daquele povo. Neemias foi até Jerusalém,
reconstruir os muros de Jerusalém, devolver a dignidade para Jerusalém. E quando Neemias começa a obra, quando Neemias reúne o povo e o povo sai do desânimo, coloca-se de pé e começa a reconstrução dos muros de Jerusalém, Sanbalat e Tobias a todo momento estavam ali sondando, procurando uma brecha para tentar desanimar Neemias e desencorajar aquele povo. Mas Deus estava com Neemias em todo momento. Em todo momento Neemias tinha uma vida de oração diante de Deus. E Neemias a todo momento, quando Sanbalat e Tobias tentavam desanimar Neemias, Neemias dizia: eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Eu estou numa grande obra e eu não vou desistir. Eu tenho uma grande obra para concluir. E Deus a todo momento guardava a vida do povo de Israel. E Neemias concluiu os muros de Jerusalém com 52 dias. A dignidade voltou para o povo de Israel. Jerusalém já não era mais uma cidade desprotegida e nem os muros estavam mais derrubados. Agora o grande Deus poderia ser adorado naquela cidade novamente. O nome de Deus poderia ser manifesto naquele lugar novamente. O povo já não vivia mais em vergonha. O povo já não vivia mais em desprezo. Jerusalém já não estava mais queimada. Mas para isso foi necessário Neemias ter uma vida de oração diante de Deus. Foi necessário Neemias ter coragem. Porque se Neemias apenas ouvisse Hanani falar da situação de Jerusalém e tapasse os ouvidos e não fazer nada, Jerusalém continuaria da mesma forma. Mas Neemias ouviu, se lamentou, se entristeceu, chorou, jejuou e buscou a Deus. Então eu quero dizer para você nessa noite, se você está enfrentando algum problema na tua vida, se o inimigo tem tentado te acusar, se o inimigo tem tentado te desanimar, fazer você parar no meio do caminho, eu quero falar para você: não desista. Não pare, porque o olhar de Deus está sobre você, assim como estava sobre o povo de Jerusalém. O olhar de Deus não vai se apartar de você, assim como não se apartou do povo de Jerusalém. Deus, Ele vela pela palavra dEle para cumprir. E se Deus te fez alguma promessa, não desanime na primeira oração, não desanime na primeira semana de oração, mas busca a Deus por aquilo que deseja o teu coração. E se Deus não te responder da forma que você quer, não desanime, porque eu sei que Ele tem coisas melhores para a tua vida. Eu sei que grandes coisas Ele tem para a tua e para a minha vida. Neemias não desanimou na primeira ou na segunda oração. Neemias fez 4 meses de oração diante de Deus, por apenas uma causa. Então eu quero falar para você nessa noite: ore a Deus, busque a Deus. Tenha uma vida de oração diante de Deus, porque a oração ainda é a estrada que nos leva a Deus. Não existe outro caminho que nos leva até o Senhor. A nossa oração precisa ser entregue diante de Deus a todo dia. Nós estamos vivendo dia mau. O inimigo, ele não tem brincado de ser inimigo. Ele tem jogado cilada para destruir a nossa vida diante de Deus. Não é para simplesmente roubar a nossa casa, ou o nosso carro, ou coisas materiais, não. É para destruir a nossa alma. É para destruir a nossa fé. Mas ainda existe uma promessa. Jesus disse que nós teríamos aflições no mundo, mas que não era para nós desanimar, mas pelo contrário, era para nós ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E eu tenho certeza que se Jesus venceu o mundo, com a nossa fé e a esperança nele, nós vamos vencer o mundo também. Há uma esperança para a minha vida e para a tua vida. Nós temos promessa e a nossa promessa é o céu. Então que nós não possamos desanimar e desistir dessa promessa. O povo de Israel voltou o coração dele para Deus. O povo se voltou para Deus e Deus novamente se lembrou de Israel. Novamente a presença de Deus estava sendo manifesta no meio daquele povo. E o povo voltou o coração deles para Deus. Que o nosso coração possa voltar para Deus. Que nós possamos ter confiança em Deus. Que nós possamos ter coragem. Que nós possamos ser alcançados pela graça de Cristo, como nós já fomos alcançados. Mas que nós possamos nesta noite
receber uma porção de ânimo, receber uma porção de coragem, buscar a Deus de uma forma a qual nós nunca buscamos nessa vida. Que nós possamos entender que tudo que está acontecendo não é simplesmente algo natural, mas é Deus chamando a atenção do homem de volta para Ele. É Deus que está chamando a nossa atenção de volta para Ele. Se você está ouvindo essa palavra nesta noite, eu quero dizer para você, ainda que a situação esteja difícil, ainda que o inimigo tenha tentado paralisar a tua fé ou a tua vida cristã em Cristo, eu quero dizer para você nessa noite, não para, não desiste. Neemias foi perseguido a todo momento na reconstrução do muro, mas Neemias dizia: eu tenho uma grande obra, eu não posso parar. Então você tem uma grande obra, Deus tem confiado a você, então não desanima, não para. Quando Sanbalat e Tobias ia sondar e dizia: ainda que eles reconstroem os muros de Jerusalém, se vier uma raposa o muro vai cair. Neemias começou a tapar as brechas. Neemias começou a tapar as brechas porque viu que eles estavam espiando pelas brechas. Então que nós possamos vigiar, estar em constante vigilância, tapar as brechas. Brechas não são coisas grandes, são coisas pequenininhas que o inimigo tem usado para tentar roubar a nossa atenção, distrair a nossa vida de Deus. Que esse dia mal sirva para mim e para você buscar a Deus de uma forma a qual nós nunca buscamos. Que esse dia mal sirva para mim e para você lembrarmos de Cristo, porque agora nós temos acesso livre com o Pai. Não é necessário mais um sacerdote sacrificar-se por nós, fazer sacrifício por nós. O véu do templo foi rasgado. Cristo se sacrificou por nossa vida para que nós possamos ser reconciliados com Deus. Nós fomos reconciliados com Deus. Então que nós possamos não desperdiçar mais esse tempo, porque Deus tem chamado a nossa atenção para Ele. Que a nossa atenção possa se voltar para Deus. Que nós possamos ouvir a voz de Deus mais uma vez falar em nós. Ah, Deus, que o Senhor possa arder novamente dentro do nosso coração. Que nós possamos desejar tão forte a Tua presença, mais do que nós desejamos comer, mais do que nós desejamos trabalhar. Ó Deus, que essa quarentena, Senhor, não sirva para nós ficarmos murmurando o tempo todo por aquilo que nós não fazemos, mas que nós possamos gastar todo o nosso tempo diante da Tua presença, porque o Senhor está nos dando mais uma oportunidade, Senhor. O Senhor está dando oportunidade para o Seu povo para despertar, Deus. Que nós possamos despertar, que o Teu Espírito Santo queima, arde em nossos corações, ó Pai. Nos incomoda, tira nosso sono, Senhor, para buscar a Tua face. Senhor, o Senhor alcançou o povo de Israel. E eu sei que o Seu Espírito Santo está sobre nossas vidas. Ó Deus, o Senhor alcançou, o Senhor não deixou Israel. Israel se afastou de Ti. Quantas das vezes nós temos se afastado? Quantas das vezes, Senhor, nós valorizamos tantas coisas mínimas e não valorizamos o tempo que possamos gastar na Tua presença? Mas, Senhor, que nós possamos, ó Pai, voltar para Ti. Voltar rápido, Senhor, porque Jesus Cristo está voltando e Ele espera encontrar uma igreja santa, lavada e remida. Que nós possamos ser essa igreja, ó Deus, que o nosso coração encontre-se purificado para podermos, Senhor, entrar na Sua presença. Deus, encontra, Senhor, aquelas vidas, ó Pai, que estão afastadas. Encontra, Senhor, aquelas vidas, Senhor, que não acreditam mais. Reaviva, reanima a fé do Teu povo, Senhor. Ó Pai, assim como o Senhor tirou Israel da assolação, do opróprio, da humilhação,
Tira o teu povo, Senhor, anima o teu povo, fortalece a tua igreja, Pai. Porque é nesse dia mau que a tua igreja precisa ser igreja, que a tua igreja precisa ser corpo de Cristo, ó Deus. É no dia mau, ó Pai, que a tua igreja precisa estar fortalecida, Senhor, lavada e remida. Porque é no dia mau, ó Pai, que aqueles que estão lá fora vão buscar o teu povo, vão buscar socorro, e a tua igreja precisa estar preparada, Senhor. Deus, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que restaura. Então desperta em nós, ó Pai, a vontade de Te servir. Desperta em nós, Senhor, o desejo que o Senhor colocou no coração de Neemias. O Senhor incomodou Neemias, e Neemias se dispôs, Senhor, se levantou para reconstruir os muros de Jerusalém. Jerusalém já não estava mais debaixo de vergonha. Ó Pai, desperta a tua igreja para ir lá fora buscar aquelas pessoas que necessitam da sua presença, Pai. Porque o Senhor não está preocupado com status, mas o Senhor está preocupado com almas, ó Deus. Que nós possamos ser igreja, Senhor, para amar, para resgatar, Senhor, e para trazer de volta a Tua presença ao coração do homem que Te pertence. Deus, em nome de Jesus eu Te peço, ó Pai. Eu Te agradeço por todos os Seus feitos, porque o Senhor tem mostrado quanto maravilhoso o Senhor tem sido em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós temos visto, ó Pai, a Tua graça, o Teu cuidado sobre o Teu povo, Deus. Assim como o Senhor estava com Jerusalém, com o povo de Israel, Deus está conosco. E Deus está chamando a nossa atenção para Ele. Então eu quero dizer para você que possa entender o chamado que Deus tem para a tua vida. Que possa entender aquilo que Deus tem para a tua vida. Neemias entendeu. E por causa da obediência de Neemias, Israel, Jerusalém já não era mais uma vergonha. Por causa da obediência de Neemias, Jerusalém poderia glorificar a Deus novamente. Que nós possamos obedecer a Deus, estar atento a ouvir a voz de Deus a falar conosco. Que nós possamos estar diante de Deus com um coração puro, sincero e verdadeiro. E eu tenho certeza que Deus jamais vai nos desamparar. Porque Ele não tem nos desamparado até hoje. Nós temos visto fortemente os cuidados de Deus sobre o povo dEle. Nós somos povo de Deus. Nós fomos adotados por Ele. Então que nós possamos fazer menção de Cristo da forma que Ele é digno. Não como Ele merece, mas como Ele é digno. Porque Ele é digno, somente Ele é digno. Amém? Aleluia, Jesus.
grande.